Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao canal Segundo a Bíblia. Aqui quem vos sauda é o seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nesta quarta-feira, estarei trazendo um pequeno estudo escatológico sobre as duas fases da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos para a Bíblia. Mateus 24, versículo 39. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os sinais da primeira fase da vinda de Jesus Cristo é o arrebatamento da igreja. Marcos 13, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Estes acontecimentos são os princípios das dores, logo após o arrebatamento da igreja, ou seja, o início da grande tribulação. O sinal da segunda fase da vinda de Jesus Cristo é a guerra do Armagedon. Apocalipse 16, versículo 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. A segunda vinda de Jesus Cristo terá duas fases. A primeira fase, ele virá buscar a igreja. Esta ele não pisará na terra. Lucas 17, versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Jesus é tão maravilhoso que pensou até no fuso horário. Virá ao mesmo tempo, tanto para os do Oriente como para os do Ocidente. Versículo 35. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada
e outra será deixada. 36. 2 estarão num campo, um será tomado e outro será deixado. Estes 2 versículos deixam claro que a salvação é individual. O esposo não salva a esposa, nem a esposa salva o esposo. Os pais não salvam os filhos, nem os filhos salvam os pais, nem tampouco os colegas de trabalho. Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amados, não existe vinda secreta de Jesus Cristo, pois será com voz de arcanjo e com alarido de trombeta. Todavia só os salvos irão ouvir. Daniel 10, versículo 7. Somente Daniel teve a visão de Cristo glorificado, e os homens que estavam com ele não viram nada. Assim será o arrebatamento da igreja. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois do arrebatamento da igreja, todos os salvos irão passar pelo tribunal de Cristo, uma espécie de pódio para receber o seu galardão. Segunda aos Coríntios 5, versículo 10. Porque todos deverão comparecer até o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Depois todos os salvos irão participar da grande boda do Cordeiro, onde os grandes heróis da Bíblia irá ceiar junto com a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Enquanto isso, a terra está em tribulação, onde Deus irá derramar a sua ira, os 21 flagelos, para a purificação de Israel, para punir todos os ímpios e os que receberam a marca da besta. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão,
e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Depois destes acontecimentos, haverá segunda fase da volta de Jesus Cristo, onde os povos de Israel reconhecerá Jesus como seu Salvador. Do mesmo jeito que Jesus deu um sinal para Tomé e seus discípulos, ele irá dar para a nação de Israel. Zacarias 13, versículo 6. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Na segunda vinda, ele pisará na terra e todo olho verá, porque ele voltará com a sua igreja para implantar o reino milenar. Zacarias 14, versículo 3. E o Senhor sairá a pelejar contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Versículo 4. E naquele dia estarão os pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Agora vamos para dois contextos remotos que mostra a vinda visível de Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamar-se-á Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. E os seus olhos era como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos
no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Aqui Jesus está voltando com a sua igreja para a grande batalha do Armagedon contra a trindade satânica, Satanás, a besta e o falso profeta e seus exércitos. Apocalipse 16:13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Quem irá inaugurar o lago de fogo será o anticristo e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. Em seguida, Satanás será preso por 1000 anos. Muitas pessoas que falam que foram no inferno e viu Satanás acorrentado, é tudo mentira, pois isso só acontecerá 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Aqui Jesus Cristo irá implantar o seu reino milenar. Zacarias 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Apocalipse 20, versículo 2. E ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos. Versículo 3. Lançou no abismo e ali encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. A última batalha da luz contra as trevas. Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntá-las em batalha. Depois virá o juízo final, o grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 13. E deu o mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A recompensa dos salvos será a Nova Jerusalém. Hebreus 11, versículo
16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, porque isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Amados, esta será a grande recompensa de todos aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Jesus, além de nos livrar da grande tribulação, irá nos presentear com um edifício, não feita por mão de homens. Segundo está escrito em 2 aos Coríntios 5, versículo 1, pelo ministério do apóstolo Paulo. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.